A autora desse livro foi atacada por um urso. Mas será que isso por si só faz dessa narrativa uma grande obra literária? Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, e aqui a gente fala sobre mercado editorial, sobre livros, leitura, e nós também somos uma editora de autopublicação, então se você quer publicar o seu livro, entre em contato com a gente, tem mais informações aqui na descrição do vídeo. E o Literatura BR, se você não sabe, é também um podcast, você encontra a gente aí nos streams, e já pode curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Bom, eu li Escute as Feras, de Nastasia Martin, publicado pela 34, uma autora francesa que saiu aqui em 2023, e muita gente na época gostou desse livro. Foi um livro que, vou colocar assim, que viralizou no boca a boca virtual, digamos assim, das redes sociais. Muita gente falou dele também aqui no YouTube. E é incrível como, pelo menos eu percebi na outra rede, conversando com o pessoal, que ou você gostou muito desse livro, ele mexeu muito com você, ele tocou muito, ou na verdade as pessoas tiveram um afastamento muito também por conta da maneira como a personagem, vou chamar assim, é um livro de autoficção, mas eu vou partir desse princípio, a gente vai chegar aí, da personagem, talvez um afastamento de como ela narra tudo, tá certo? Então eu vou dar minha opinião, se você leu ou não leu o livro, aqui, enfim, é um relato não biográfico, né? Eu acho que não existe isso de spoiler, principalmente num livro como esse. Então, o mote principal é esse encontro da humanidade com a animalidade, onde a Nastasia ela acaba sendo atacada por um urso. E esse encontro, evidentemente, se fosse qualquer um de nós, só em ver um urso, talvez, no meio do seu habitat natural, já seria algo grandioso, ao mesmo tempo monstruoso, ao mesmo tempo belo, enfim, alguns conceitos poderiam ser analisados aí no teor filosófico da coisa, só no teu encontro com uma fera, vou colocar a mesma palavra que ela utiliza, né? Mas com esse animal, assim, de grande porte, enfim. Só que ela acaba tendo um encontro altamente violento, onde ela é atacada e tem a sua mandíbula, parte da sua mandíbula arrancada, né, destruída. E aí esse encontro é muito brutal, né? Ele vai ser narrado no final do livro, evidentemente, aí tendo uma espera, né, do leitor, uma resiliência do leitor para chegar ao fim, para ver esse encontro, que do meu ponto de vista, por mais que a gente fique querendo saber sobre, acaba não sendo o foco, e eu acho que isso é um acerto em não ser esse o foco, porque eu acho que dá para ficar claro que não é esse o ponto de vista dela, né, principal, mas ele é o que objetiva a narrativa, né? Sem isso, não há narrativa, evidentemente. Muita gente fala também que esse livro é um livro, como é que eu posso falar? Que tem uma visão antropológica, né? Que é um estudo antropológico. Eu não vi desse jeito. Não entendo absolutamente nada de antropologia, então eu parto de um lugar de um leitor. E eu acho que muitas vezes, por mais que seja um texto de autoficção, a gente tem que partir do texto. As informações que a gente recebe depois do texto, né, que a gente acaba por ampliar a visão e até em alguns momentos mudar as opiniões, e por isso às vezes conversar é muito bom sobre o livro depois que você termina de ler com outras pessoas, é a gente compreender um pouco de que o que está no texto ele tem que ser analisado ali, no primeiro momento. Ah, Nathan, você renega tudo que está fora do texto para dialogar com ele? Não, em hipótese alguma. Mas são duas searas que elas podem sim estar relacionadas, mas também elas podem ser analisadas, digamos, de maneira isolada, no primeiro ponto, tá certo? Vamos lá. Eu acho que você sofreu um ato como a Nastasia sofreu, sem sombra de dúvidas, não tem ninguém que não se solidarize com uma pessoa dessa. Qualquer trauma é um trauma. E o trauma, do ponto de vista de quem não sofreu, ele tem que ser respeitado. A gente tem que se solidarizar, né? Só que, a partir do momento em que esse trauma ele é narrado, né? E aí se utiliza uma arte, a arte literária, para narrar isso, mesmo sendo autoficção, esse texto ele entra sob o jugo do olhar do leitor, sob o jugo do olhar crítico. Isso é o que eu acho que em alguns casos, pelo que eu conversei com muita gente, pelo que eu li e eu vi, eu fui fazer isso antes de dar a minha opinião, porque foi um livro que quando eu compartilhei na outra rede, muita gente comentou. Eu fiquei até abismado, muita gente comentou. Então muita gente leu. E é um livro daqueles que você ama ou odeia, né? Só que eu acho que é um livro que suscita muitas discussões. É um livro que, se você tem um clube de leitura, vale muito a pena você colocar em questão. Porque o ponto de partida é o encontro dela, né, que é um antropólogo que está ali no meio dos Evans, que é um povo que vive lá
nessa região onde ela está na Rússia, um lugar frio, um lugar com neve, um lugar com floresta, um lugar com animais selvagens, enfim, onde a ancestralidade ainda se faz muito presente, é o que dá para entender, porque ela não dá também muitas informações sobre esse povo que ela está acompanhando. E aí é o que eu digo, que eu tenho dito, que é uma centralidade do eu. Natan, mas ela sofreu uma violência. O livro vai tratar sobre ela, sobre o que acontece com ela também no âmbito da reflexão, no âmbito da psique, no âmbito de se entender após aquele acontecimento. Porque, de certa maneira, é uma transformação que acontece com ela. Acho que aconteceria com qualquer um de nós. Se a gente brigar no meio da rua com alguém, se a gente tiver uma discussão com alguém, mais acalorada com alguém, isso de alguma maneira nos transforma, em alguma medida. Então um encontro desse também, evidentemente, vai mudar a vida de uma pessoa. No âmbito da reflexão, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros anos, e esse trauma fica. Ela diz que vê diariamente o urso, que lembra tudo das cenas e tudo mais. Então, a gente tem que entender isso. Só que, ao mesmo tempo, algumas pessoas ficaram querendo me dizer que o livro tem esse olhar antropológico, que tem esse olhar onde faz essas análises, a gente tem que ver um pouco com esse olhar. Não vou olhar, não vou ver o livro com esse olhar. Primeiro porque ela não faz isso. Natan, ela faz. Fica aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários algumas partes para eu reler. Eu acho que é um livro também que vale a pena reler. E eu acho que é um livro muito bem narrado. Algumas pessoas acham que não, eu acho que é muito bem narrado. Eu acho que quando você lida com a memória, que é a autoficção, ela está sempre muito próxima da memória, né? Quando você mira na memória, querendo ou não, você também está fazendo ficção, porque alguma coisa se perde, é impossível ser 100%. Então alguma coisa se perde, alguma coisa se modifica. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que algo é modificado também, que algo pode ser escondido, que algo é alterado. Não estou dizendo que ela fez isso, eu estou partindo do princípio no sentido da escrita. E aí esse encontro do eu, quando eu quero falar isso, que é uma centralidade muito no eu, é que, a meu ver, as pessoas, as relações pessoais que são instituídas por ela dentro do livro, tanto no âmbito familiar, tanto no âmbito profissional, tanto no âmbito do desconhecido, como o médico mais novo que ela não obedece para voltar para o hospital, que diz que ela está com problema no gânglio, que diz que está com tuberculose e ela não aceita, só aceita o que a mãe diz, você não tem nada, volta para casa. Assim como outras questões, há um certo egocentrismo, pelo menos foi o que eu senti da parte dela. Então, mas ela foi atacada por um urso, ela só pensa nela. Eu sei, o problema é que se é um livro, como vocês querem, que seja uma visão antropológica, eu imagino que esse eu tem que se expandir, não? Ver os outros. A gente não fica sabendo muito dos Evans, a gente não fica sabendo muito dos costumes, a gente não fica fazendo não fica sabendo muito de nada. E eu sei que muita gente depois foi pesquisar, né? Foi pesquisar sobre os Evans, enfim, foi pesquisar sobre a obra dela e tal. Eu não fui pesquisar nada nesse sentido. Eu sei que ela tem estudos acadêmicos sobre eles, enfim, sobre outros povos. É um livro que também acabou virando uma peça de teatro aqui no Brasil. Teve uma adaptação aí para trabalhar um pouco essas causas de traumas e tudo mais, de transformações. Mas quando eu falo um pouco dessa questão do eu aí, centrado, que eu quero falar, é que muito se perde, né? E algumas pessoas podem dizer assim, pô, Natan, mas ela tá falando do trauma, ela tá falando do que ela viveu a partir dali, e eu concordo, mas não me peça para ter esse olhar antropológico, porque ela mesma não coloca, e se coloca, eu disse, deixa nos comentários. Ao fim, algumas coisas no final que começaram a me encantar, que foi quando ela começa a relacionar a natureza, quando ela começa a pensar a natureza como um todo, a partir do olhar dos Evans, mas também não se aprofunda nisso. Ela desce um patamar e fica por ali. Eu acho que talvez, aí, claro, né, o livro não é o que eu quero, mas se fosse para ir nesse sentido que eu ouvi muita gente falar, talvez se aprofundar um pouco nisso. Né? Ela cita uma ou outra referência nesses sentidos, quando ela está fazendo algumas reflexões desse encontro do mito. Tem um momento em que ela fala uma parte muito bonita, que até é utilizada na divulgação do livro, é um encontro do mito, do real com o mitológico. E fica por isso, uma frase de efeito, ela não aprofunda a reflexão sobre isso, ela não vai além, e eu acho que daria muito mote, assim, para discorrer sobre isso. Por quê? Porque ela se centra só na sua própria existência a partir desse encontro. E tá tudo bem, e o tá tudo bem aqui não é irônico, e tá tudo bem. Uma pessoa sofrer algo assim, não posso julgar ela para que ela venha falar de coisas que eu quero saber, ok? Mas partindo do texto literário como um todo, a gente tem que entender que sim, é um texto muito bem escrito. Que sim, é um texto muito bem entremeado, entrelaçado. Só que isso, por si só, não pode fazer, junto ao que ocorreu com ela, que foi um encontro violento com um urso,
uma grande obra literária. Eu acho que aí é que mora, às vezes, o senso crítico de nós, enquanto leitores e leitoras. Eu não estou aqui dizendo que eu tenho um senso crítico literário e que essas pessoas que não concordam comigo não têm. Não. Nós temos e são distintos. E aí a gente vai respeitando. Só que algo que me passou, que deu a entender nas conversas, foram muitas pessoas, assim, eu fiz votação na outra rede e tudo mais, umas 100 pessoas votaram, eu conversei com umas 30 pessoas sobre esse livro, das mais possibilidades diversas, assim, nesse sentido, e essa ideia de pensar a obra literária a partir de um fato real, de algo que aconteceu, a gente não pode dissociar, evidentemente, tem que respeitar, como eu já falei, já repeti aqui várias vezes, mas é um texto literário. E o texto literário ele pode estar sob o julgo. Então, é um livro bem escrito? Eu acho que é um livro bem escrito. É um livro que consegue, eu acho que ela não é escritora de literatura, nem tanto de autoficção assim, mas é um livro que ela consegue trabalhar, acredito, técnicas muito boas de estrutura de texto. Ela vai e vem em alguns momentos e ela tem alguns links do pensamento quando ela está aqui falando de si, do que ela está sofrendo no hospital, e ela retorna para antes do momento do ataque, e depois ela avança para mostrar até onde ela foi novamente para enfrentar esse trauma, né, um bom tempo depois, porque era preciso para ela, era um reencontro, um fechamento, que eu acho que muita gente quer para tudo na vida, imagina para um negócio desse. Então, nesse sentido, eu acho que é muito bem feito. Agora, enquanto é uma obra literária potente, eu não sei, porque eu vi muito isso por aí. A potência está no encontro. E o encontro, se você for ver, não é algo que ela quer destrinchar muito. O encontro, ela narra, ela relata, mas fica por ali. E quando a gente tem algumas interpelações de pessoas ao redor dela, ela não dá muito ouvido. Né? A própria tem, esqueci o nome, a Dália, eu acho, acho que é Dália, não sei, que é uma das mulheres que ela tem uma relação melhor, que gosta dela, que a inclui, né? E que não a isola, porque ela se transformou numa mística, porque ela teve encontro com esse urso, então ela agora também é parte do urso, né? E eles não têm esse encontro, e aí tem uma viagem no encontro com a natureza, e aí é quando o livro começa a engrandecer, já lá quase no final para mim, porque a gente começa a ter um pouco do olhar da cultura do povo Eva, né? E que dialoga totalmente com ela, porque o ponto de partida do encontro dela com a natureza, se é o encontro do real com o mitológico e tudo mais, e ela centra nessa objetivação da transformação, do seu renascimento, né? De refletir sobre os limites da vida. Algumas coisas eu não gostei, porque precisou ela encontrar com o urso para ela pensar na vida dela. Alguns pontos, acho que vários outros são válidos. Mas, nesse sentido, ela não complexifica, ela não aborda, ela não discute sobre isso. A questão de pensar a natureza como um todo, que a natureza tem memória, que você tenha cuidado com o que você diz, que a natureza te ouve, que ela registra tudo isso, é algo muito bonito. Teve pessoas que falam, por exemplo, Nathan, é um livro que trata a natureza de uma maneira assim espetacular, me tocou muito. Eu disse assim, a gente não leu o mesmo livro. Eu não li o mesmo livro que você. Eu acho que é um livro de autoficção, que se direciona, talvez, eu acho que é um livro de autoficção, que se direciona um pouco mais para um âmbito reflexivo, talvez até que... Teve uma pessoa que vai falar que agora é um livro de autoajuda, não acho que é. Mas que se direciona nesse sentido da gente repensar os limites da vida, da gente repensar as transformações, os renascimentos que nós temos, do que um livro que me faça ter um olhar etnográfico, um olhar antropológico sobre as culturas, sobre as sociedades. Eu não acho isso. Eu não acho. Eu acho que ela ficou querendo colocar o encontro dela como algo muito importante para além de si. Para as outras pessoas também. Posso ter tido uma leitura deturpada nesse sentido, mas eu tive essa ideia. Teve algumas pessoas, umas 4, 5 pessoas que falaram para mim que falaram algo próximo a isso e que falaram que... Teve um comentário de uma amiga minha que eu disse até que usar aqui, mas não peguei. Que ela fala justamente isso, dessa posição eurocentrada, né, europeia, de como enxergar as coisas. E eu acho que isso está bem presente no começo. Algumas posições, reflexões que ela vai comentando sobre determinadas importâncias das coisas de estar no mundo, que só um olhar europeu vai ter. E outras pessoas dizem, ela de lá, ela vai ter esse olhar. Eu não sei.
Eu acho que não precisa ter um olhar europeizado de tudo que você enfrenta e de tudo que acontece com você. Nós estamos na América Latina, nós muitas vezes temos um olhar ampliado muito melhor do que outras culturas. É o meu ponto de vista, né? Enquanto, enfim, leitor, pesquisador, enquanto pessoa que imagina o mundo e que lê o mundo. Então, algumas questões, mas aí são algumas questões pessoais, de gosto, de leitura, que me fizeram desgostar um pouco do livro, mas eu tinha uma expectativa porque muita gente falou bem, e a expectativa, né, é a mãe do desastre, digamos assim. Mas, no fim, teve gente dizendo, foi mais ou menos, então você não gostou. Eu disse, não, eu fui com uma expectativa de ser excelente, porque o mote por si só já faz com que a gente queira que o livro seja muito bom. Ao mesmo tempo, não desmereço isso, acho importante o relato, acho importante a gente saber, mais do que a curiosidade em si, saber como uma pessoa se vê perante algo assim absolutamente belo. O belo é assustador, né? Também essa violência que ela sofreu, eu nem imagino como deva ser. Mas ao mesmo tempo, no âmbito da narrativa, é um livro bom, é um livro ok, é um livro que não me tocou, como eu vi que tocou a muitas pessoas. Algumas disseram que foram um livro que eles vão carregar para a vida, que talvez vão reler e que acham que vão sentir também o que já sentiram. E é isso, são experiências, né? São experiências. E o olhar crítico é mais ou menos isso, no sentido de respeito. Eu não tenho como dizer que você, que leu o livro, que sentiu tudo isso, está errado ou errada e que eu estou certo. Não, absolutamente. Mas a gente também pode se respeitar e repensar. É um livro que eu acho que, como eu falei, pode ser relido. Talvez eu relendo, eu tenha um outro olhar. A releitura, ela traz muitos significados. E você também, numa segunda releitura, talvez, não necessariamente, dialogue ou entenda o pensamento de outras pessoas que talvez você não tenha concordado no primeiro momento. Então, eu acho que vale a leitura, eu acho que é um livro assim, que pode ser posto em discussão muitas coisas, aí, questões psicológicas, questões da natureza em si, do olhar das relações sociais, com familiares, com desconhecidos, com um povo que você está observando. Esse olhar antropológico, provavelmente, é um livro que acaba tendo um hibridismo na narrativa muito grande e que muitas vezes você não sabe onde você está instalado ali dentro desse monólogo, né? Porque a autoficção ela faz um pouco disso. E a gente, quando escuta ela falando de absolutamente tudo, a gente tem uma empatia por ela, pelo trauma, pelo sofrimento real que aconteceu. Então fica muito difícil também, por meio disso, a gente querer criticar a obra, a gente querer criticar a narrativa. E eu entendo um pouco isso, entendeu? Eu tô vendo aqui alguns pontos que eu anotei, né? Que também muita gente falou que era uma prosa poética, me falaram, não, você vai gostar porque é uma prosa poética, o pessoal vai gostar porque eu gosto de poesia. Eu não achei. Eu acho que ela tem momentos muito bons, quando ela trata de determinados pontos reflexivos sobre si, sobre a existência, sobre o urso, sobre a natureza, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas absolutamente bregas e clichês, o que é natural dentro de uma escrita dessa, que tem um trauma envolvido. Então, a gente dá um outro peso, entende? Então a gente vai revendo essas questões. Eu não acho que foi um livro fragmentado. Eu percebo às vezes que muita gente não gosta dessas idas e vindas dentro de narrativas, mas eu acho que aqui funciona muito bem. Eu anotei aqui a construção simbólica, muitas vezes que ela quer fazer do ataque não chega em um ponto... Eu acho que nesse sentido desse encontro do real com a natureza, que poderia ser mais simbólico ainda, que poderia dizer muito mais coisas, e que acaba se isolando na dor e no sofrimento que ela teve logo após o ato, o que é compreensível. Mas narrativamente, eu acho que perde um pouco a força. Espero que vocês tenham tentado entender, assim, eu tenho tentado encontrar um equilíbrio aqui nesse olhar desse livro, porque assim que eu terminei de ler o livro, eu tive uma reação negativa a ele, enquanto eu estava lendo o livro. Mas depois que eu terminei o livro, eu fiquei pensando nele. Então isso por si só já coloca ele em um determinado patamar, enquanto obra literária. Pra mim, tá? Pra mim. E aí você fica repensando, é um livro que fica remoendo na sua cabeça. Não é todo livro que faz isso com a gente, mesmo sendo livro de autoficção, não é todo livro que faz isso com a gente. Livro de ficção também não é todo livro que faz isso com a gente. Então, ele tem pontos positivos. Tá certo? E, evidentemente, é um livro que se baseia no trauma, que tem toda a narrativa repetida. A gente está sempre voltando ao trauma, porque tudo que advém da narrativa vem do trauma, tá certo? Seria muito bom bater um papo desse livro com um antropólogo e uma psicóloga, por exemplo, a gente entender e ampliar a visão das discussões. E aí é o que eu falo, a gente tem um texto, a gente compreende o texto
compreende as dores que estão no texto por meio dessa voz, compreende o olhar dela sobre o que ela quer refletir, e daí a gente sai e amplia a visão partindo de pessoas, por exemplo, que conhecem esses temas ou que têm alguma relação, e aí a gente amplifica o olhar sobre a existência humana, sobre a animalidade, sobre a natureza, sobre muitas outras coisas, né? Então, no fim, é um bom livro. Eu não diria que é um grande livro, porque narrativamente, literariamente, precisaria de mais. Mas, com certeza, é um bom livro de autoficção. E com esse vídeo eu queria deixar essa ideia de que livros de autoficção não é porque a pessoa tem uma dor, porque ela está colocando no papel o seu sofrimento, que eles devem ser elogiados simplesmente porque há um trauma envolvido. Não. A partir do momento em que há escrita, porque ela teve um prazo, ela teve um tempo para, por mais difícil que seja, de remoer tudo aquilo, de trabalhar com aquilo. Claro, nada se resolve em 1 ano, em 2 anos. Traumas comparados a uma violência dessa. Mas, a partir do momento em que ela escreve, que ela entrega nas mãos do editor, o editor tem, pelo menos eu acho, por dever enquanto editor e que se preocupa com o texto e que se preocupa com a pessoa que escreveu, deixar um bom texto para que as pessoas possam ter uma melhor compreensão. Então, nesse sentido, eu queria que vocês entendessem que um texto de autoficção, isso pode ser um bom papo também, para o podcast ou para outros encontros, que a autoficção, ela por si só, ela não se torna grandiosa apenas por ser autoficção, por estar baseado num trauma. O texto literário, ele pode estar sob o jogo e o olhar crítico. Era isso que eu queria trazer para cá. E que também, lá na outra rede, me enviaram, eu acho que foi o Breno, esqueci o sobrenome dele, eu vou tentar colocar na descrição do vídeo. Ele fez um comentário muito bom sobre isso, falando sobre isso, e eu comentei lá para ele, disse assim, eu entendo o que você está dizendo, eu compreendo que a gente tem que ter um olhar, um outro peso, para quando a gente faz a crítica, mas a partir do momento que esse texto ele foi produzido, ele passou por todas as etapas de preparação, de leitura crítica, de revisão, e ele chegou até o leitor, eu, enquanto leitor, eu tenho o direito de criticar o texto se eu não achar que eu concorde. Assim como todo mundo tem de também rebater, o direito de rebater, tendo respeito aí, né? Respeito aí mútuo de rebater o que eu acho sobre o livro, tá bom? É muito bom conversar sobre literatura, e esse espaço aqui também é para isso. E aproveito agora ao fim que se você tem um livro de autoficção, se você precisa de uma leitura crítica, se você precisa fazer a produção do seu livro, que parte de um trauma ou não, né, que quer relatar alguma coisa no âmbito também da não ficção, entre em contato com a gente no contato@literaturbr.com, tá aqui na descrição do vídeo, pra gente ver se existe a possibilidade de publicar o seu livro aqui no Literatura BR, que é uma editora de autopublicação, tá bom? Não se esquece e curte esse vídeo aqui. Um abraço!